Alô, internautas! Estamos aqui mais uma vez, eu e o Lucas Melo, Fala, gente, vamos lá. para gravar mais uma edição, essa festiva, né, Luquinhas? Porque no final de semana, Final de semana, a semana foi boa para o futebol Claro, gaúcho, muito em boa geral. semana, né? Mais uma edição do CP Futebol Clube, edição de sexta-feira. Vamos analisar aí os resultados da semana e já projetar a rodada final de semana da dupla Grenal. Jogos importantíssimos aí para Grêmio e Inter aí, que pensam na parte de cima da tabela, né? Certo? Vamos começar pelo quê? Vamos começar pelo que passou, né? Vou começar pelo Inter, né, que jogou ontem. O Inter jogou ontem. Hoje, né? Ontem barra hoje, né? Porque o jogo terminou sexta-feira. Exatamente. Por isso que eu estou com esse semblante mais desgastado, porque eu tive que ficar aqui no jornal até a madrugada. E foi para trabalhar mesmo, né? Que de repente o cara dá essa tochada aí, mas o jogo era às 23 horas e varou a madrugada aí, até 1 e pouco da manhã. O que tu achou da vitória aí, Fabrício? Achei boa. Né? Ela tem a vitória. O jogo foi complicado, porque lá o ambiente não é o melhor, a grama era horrorosa. Inclusive o Cudê, mais uma vez, não é nenhuma novidade, o Cudê reclamou da grama, né? Mas dessa vez das outras também, mas dessa vez especialmente ele tinha razão, porque inclusive os jogadores ficaram com as chuteiras esverdeadas da tinta que usaram para pintar o gramado para não ficar feio na televisão. Então, e inclusive dava para ver, né, que a bola rolava com dificuldade, né? Ela quicava, né? Ela não rolava, né? No gol do Wesley, o primeiro gol, né? Passe do René, a bola sai picando no gramado e mesmo assim o Wesley consegue fazer o gol. Mas foi bom também porque, além da mais uma boa atuação do Wesley, foi mais uma vez o melhor em campo, ele participou. Ele marcou o primeiro e participou do segundo, porque foi ele que cabeceou para o pênalti, bateu na mão do zagueiro lá do Delfim. E Delfim, né? Delfim. Eu não vou acertar. Eu tô louco que termine essa primeira fase que eu não vou. É que tem um acento no I ali, então aí Delfim? Por isso que é Delfim, Ah, pois é. Mas enfim. Enfim, sim, né? Combinou. Não é Delfim. Então, além de jogar bem, participou dos 2 gols. O Wesley também teve o gol do Borré, que a torcida do Inter deve ter comemorado tanto quanto o próprio Borré, né? Que saiu esperando que nem muito, um louco comemorando, porque esse foi o sétimo jogo dele e o primeiro gol de pênalti, mais uma vez. Tu ficou nervoso quando ele pegou a bola e bateu o pênalti? Olha, eu tenho certeza que muito torcedor colorado, na hora que ele pegou o pênalti, pensou, meu Deus do céu. Tem que fazer agora, lembrando, né? que ele errou até meio feio, né? Porque chutou muito em cima. Um pênalti contra o Palmeiras, mesmo assim o Inter ganhou o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Até uma observação, ele bateu muito parecido, né? Bateu igual. Bateu igual, só que dessa vez ele acertou. No outro canto, mas ele arriscou de novo. Então ele teve a convicção de que era a bola no alto. Mostrou personalidade. Bateu chutou bem. no alto em cima, a bola quase triscou o poste e entrou. Bateu bem. Mas foi bom porque o Inter, com a vitória, com os 3 pontos aí, ele encosta na liderança. Ele não é líder porque... Enfim, pelos critérios, mas tem o mesmo número de pontos do Belgrano. Tem um gol a menos de saldo, né? Um gol a menos de saldo, mas, enfim, entrou na briga aí pela primeira colocação, que é a única que garante uma vaga direta nas oitavas de final do torneio, né? Então foi um resultado fundamental, até porque foi a primeira vitória do Inter na competição, né? E o primeiro jogo que marcou gols também, porque nos 2 anteriores tinha empatado por 0-0. Exatamente. Tem uma curiosidade, a gente comentou que num programa que eu falei que o Inter tinha jogado em Manta em 2015 contra o Emelec. Se eu não me engano, o Inter jogou na Sul-Americana de 2022 lá em Manta. Foi o primeiro jogo do Inter, eu não lembro agora o nome do time. Foi 2-2 o jogo lá. Tem uma curiosidade, só pra questão de curiosidade. Tá primeira vez que bastante a Manta. Primeira vez que conseguiu sair de lá com 3 pontos. E é fundamental essa vitória aí, porque, enfim, embala e a tendência, se tudo der certo, é que conquiste a vaga sem muitos percalços. Até pela qualidade dos outros adversários, né? Exatamente. E principalmente porque agora voltam alguns jogadores importantes aí para maio, né? Ao longo de maio, né? Alguns antes, outros depois. Até nessa sexta-feira, o Fernando e o Alário treinaram.
apareceram no treino ali, que foi um treino rápido para a maioria dos jogadores que voltaram do Equador ainda hoje, né? Horas depois do jogo. Foi um treino rápido, mas para tirar a viagem do corpo, né? Tirar o peso do avião do corpo. Vão voltar a treinar neste sábado, porque domingo já tem Atlético Goianiense no Beira-Rio. E o Kudê até falou sobre isso na coletiva, né? Por conta desse desgaste da viagem, ele chamou o torcedor, porque ele disse que o torcedor vai ser muito importante nesse jogo, porque o Inter vem de um desgaste muito grande aí desse jogo contra o Delfim, e a gente sabe que o foco total, ou pelo menos se fala nos bastidores, é o Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, o torcedor do Inter está um pouco desconfiado. Não se recuperou daquela queda no gauchão, ele esperava o título. E tem Juventude daqui a pouco de novo. Tem Juventude de novo, né? Daqui a pouco tem Juventude de novo. E a direção do Inter espera 25 mil pessoas no Beira-Rio. Considerando que é domingo, 8 da noite, e como eu disse, chovendo, ainda tem essa desconfiança aí, então não é um mal público, mas... o Alessandro Barcelos, lá no início da temporada, tinha pedido 30 mil por jogo, né? Até agora não está acontecendo. Mas vamos ver se o Inter dá uma embalada aí que de repente... E aí, embalando com certeza. O time indo bem dentro de campo, o torcedor vai junto. Vem. E o Grêmio? O Grêmio joga amanhã, sábado, né? Tá gravando sexta-feira de noite. Sábado à noite, 21 horas, contra o Bahia em Salvador. Titulares? Aí é que tá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da lista, né? A tendência é que o Renato mantenha uma base de time que derrotou o Estudiantes lá em La Plata na última terça-feira. O Grêmio que já aproveitou essa viagem para Salvador e depois vai direto para Curitiba, porque na terça-feira ele joga em Ponta Grossa contra o Operário, primeiro jogo da Copa do Brasil, da terceira fase. Então nem volta a Porto Alegre, já levou o grupo para sair de Salvador direto para Curitiba. E aí, neste grupo, tem 4 novidades. A primeira delas, para mim, a principal, é o Diego Costa, a volta do Diego Costa, que estava fora desde o jogo contra o Vasco. E não é garantido que ele será titular neste sábado, até pela questão do tempo que ele ficou fora, né? Deve entrar, né? Deve pelo menos ficar no banco de reservas entrando no segundo tempo. E aí tem as duas contratações, o Rafael Cabral, e que deve ficar no banco de reservas por conta do Marquezinho, que o Renato deve dar uma sequência aí para o Marquezinho no gol, e também o Edenilson. E aí o Edenilson não deve começar como titular, mas a tendência é ele entrar aí ao longo do jogo lá contra o Bahia. E aí uma questão aqui, o Rafael Cabral, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Então ele poderia ficar de posição apenas neste sábado, já que ele jogou pelo Cruzeiro, que foi eliminado, inclusive, na primeira fase. Então, ele não pode jogar a Copa do Brasil. O Edenilson pode jogar Brasileiro e Copa do Brasil. Então, a tendência... pode ser inscrito na fase seguinte da Libertadores. Na fase seguinte, aí os dois podem, né? Exatamente. E a outra novidade, aí para mim, acho que foi até a principal novidade da relação, é o Felipe Carbajo, que pela primeira vez está sendo relacionado aí, depois de 5 meses, ele não era relacionado desde a última rodada do Brasileiro do ano passado, em dezembro. Então, pela primeira vez está sendo relacionado o Carbajo, ele que teve uma cirurgia de pubis, que acabou que não adiantou muita coisa, porque ele continua com dores. Então, a tendência... Pubis é terrível para jogador de... E a gente tem vários exemplos, a gente acompanhou vários exemplos aqui no futebol gaúcho. E o Carbajo, ele tá ainda com dor, mas ele vai ficar à disposição, tá à disposição do Renato, porque é uma dor, vamos dizer assim, insuportável, né? Ele vai acabar convivendo com essas dores ao longo do ano. Ele tentou, inclusive, depois dessa cirurgia que foi feita em dezembro do ano passado, ele tentou fazer um tratamento com um profissional da sua confiança lá no Uruguai. Isso no final de março, ele foi liberado pelo Grêmio, mas voltou 3 semanas depois, mas continua com essas dores. E aí ele vai se manter com essas dores. Vai tentar jogar desse jeito. Tentar jogar dessa forma. É o chamado tratamento conservador. Já que tentou o mais drástico, vai tentar o conservador. Mais ou menos como ele manteve ano passado, porque ele estava também num tratamento conservador, ele jogou temporária, já desde a metade da temporada ele já vinha reclamando de dores e continuou jogando. Então é uma grande novidade aí. O Carvalho vai ficar no banco de reservas também, não vai começar como titular. Como eu falei, o Grêmio deve manter uma base de equipe. Talvez 2 ou 3 jogadores mais desgastados podem ficar fora. Não vai ter o Jeromel, né? O Jeromel que teve a fratura no braço.
e vai ficar pelo menos 2 meses fora. Então aí é uma perda. E aí até tem uma questão de que a direção do Grêmio vai ter que resolver, porque o Jeromel tem contrato até junho, até o final de junho. Acho que vai ter que meter mais 6 meses. Vai, né? provavelmente vai ter que estender esse vínculo, porque ele não vai voltar, a tendência é não voltar até esse final de contrato, ele não vai estar voltando ainda. Então a tendência é o Grêmio renovar até mais 6 meses, até o final do ano, aí até para... Aí pendura as chuteiras. Pendura a chuteira. Vai cuidar dos netos daí. Né? Exatamente, vai pendurar as chuteiras, aí o Jeromel com 38 anos, e deve aí ter esses últimos 6 meses aí da carreira do Jeromel com a camisa do Grêmio. Então... E o Inter, a escalação do Inter está bem definida, mas a tendência, pela lógica, é manter uma base de time, a mesma base de time que jogou lá no Equador. Talvez tenha Alário e Fernando, mas não acredito que comece jogando, né? Comece em campo, talvez ficando no banco, reforçando o grupo, porque a sequência de jogos, mais as viagens de ida para o Equador, que teve percalços ali, né? Demorou mais que o previsto. E de volta desgasta muito, né? Talvez até mais que um jogo. Então, o Kudê está tendo cuidado de preservar os jogadores, se não desde o início, mas pelo menos tirando de campo, né? Assim que possível, assim que o resultado estiver mais ou menos encaminhado. Enfim, tem feito isso nos jogos, e o Fernando e o Alário, então, mesmo que não comece, devem ficar à disposição para pelo menos servirem ao time no decorrer do jogo, né? Entrando aí no lugar de alguém. Então o time deve ser mais ou menos a base, Borré no ataque, defesa com Vitão e Mercado, Rocher está confirmado, e o Inter precisa da vitória, né? Porque perdeu na rodada passada para o Atlético Paranaense, mesmo jogando bem, perdeu, e tá um pouquinho atrás ali dos líderes. Se ganhar, olha só que interessante. Seria quase um milagre, né? Mas tem a possibilidade, então nós temos que citar. Se ganhar e mais uns 400 resultados paralelos, mais ou menos, o Inter pode ser líder, sabia? O Inter que está em sexto, até trazendo aqui, está em sexto com 6 pontos, o Grêmio está em quinto com 6 também, aí é a questão de critérios. De critério ali. Mas pode, daqui a pouco, ganhando do Atlético... Aliás, o Atlético Goianiense que perdeu os 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Exatamente, tem 0 pontos. Exato, vem muito pressionado. Será que o nosso técnico Jair Ventura está correndo algum risco já? Olha, a gente sabe que no Brasil a paciência é muito pouca. Um dado interessante, o Gabriel Baralhas, que aqui não funcionou, né? Não. Esteve aqui no Inter, passou alguns meses no ano passado e voltou para o Atlético Goianiense. Mas ele pertence ao Inter, e ele não vai poder jogar por pertencer ao Inter. Só que, ao contrário do que foi aqui, lá ele é ídolo e principal jogador do time. Exatamente. Manda soltar e manda prender lá o Baralhas, os caras que não gostavam dele. Lá, ele... Aqui, né? Lá ele manda em Goiânia. Baita desfalque. Tem uma curiosidade, exatamente, em relação ao Bahia, até fazer esse contraponto aí, em relação ao Grêmio. Quem é o principal jogador, ou um dos principais jogadores, é o Tassiano. Tão criticado aqui na arena. Tá jogando no ataque de centroavante de vez em quando. Centroavante. Ele é o goleador do Bahia no ano. Olha aí, ó, que maravilha. E vai estar em campo contra o Grêmio. E não é só ele que tem dias gremista por lá, né? Tem vários. Exatamente. Tem o Biel. Biel não tem ainda confirmado que vai começar, mas é uma possibilidade do Biel também começar o jogo como titular. O Inter, então, domingo, 20 horas, no Beira-Rio, a direção e o Kudê, e os jogadores também, estão pedindo a presença da torcida. E o Grêmio? Sábado, 9 horas da noite, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Boa Terra. Quando é que a gente volta, Melinho? Voltamos na segunda-feira para repercutir. Domingo não tem programa? Não, domingo não. Hoje eu tô de folga, né? Eu não. Lamentavelmente, eu não. Mas a gente até vai fazer uma versão pocket hoje do programa, que hoje é sexta-feira, o Melinho e a gurizada que grava aqui tem programação noturna. Eu não, eu vou direto para casa, mas o pessoal tem uma programação noturna aí que tem que cumprir, ambientes enfumaçados e tal. Eu vou para casa hoje. Mas então ficamos por aqui, até segunda-feira e até lá.